para essa aula. E John MacArthur Jr. ele vai trabalhar quatro passos para identificar, para aferir, para fundamentar o chamado de uma pessoa para o santo ministério. O primeiro passo que ele apresenta é a confirmação. E ele apresenta esse passo através de uma interrogação. Há confirmação? Existe confirmação? E essa confirmação, MacArthur Jr. vai argumentar que ela deve ser de Deus e dos outros, que seria a igreja. Então, é Deus quem confirma o teu chamado e a igreja também é quem confirma o teu chamado. Fizemos essa abordagem na última aula, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. O segundo passo que MacArthur Jr. no seu livro, O Chamado para o Ministério Pastoral, coloca é: existem habilidades, competência, dons, talentos. É o segundo passo para confirmar o chamado de uma pessoa. Deus confirma, a igreja confirma. E a igreja confirma através da demonstração das habilidades que você possui. Se tem exemplo, professor de escola dominical, como saber se ele tem um chamado de Deus? Através das habilidades que ele vai demonstrar em sala de aula. A competência para ensinar, a dedicação no ensino. Assim é em todos os ministérios dentro da igreja. O terceiro passo que John MacArthur Jr. coloca é: existe um desejo, há um anseio. Ele argumenta que toda pessoa que tem um chamado de Deus, Deus mesmo provoca esse desejo dentro do coração da pessoa. Deus planta esse desejo. E nós fizemos até uma distinção na aula passada entre o sentido de chamado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e o sentido de chamado na Nova Aliança. E nós argumentamos, e isso eu coloco de maneira muito pessoal, é minha interpretação pessoal, poderia, de uma forma muito cristã, discutir essa questão com um outro professor, com um outro teólogo, mas é a minha posição, de que há uma distinção muito grande entre o chamado no Antigo Testamento e o chamado no Novo Testamento. O chamado no Antigo Testamento geralmente se caracteriza pela incapacidade, pela tentativa de fuga e pelo não querer fazer a obra de Deus. No Novo Testamento, do meu ponto de vista, é absolutamente ao contrário. O chamado de Deus no Novo Testamento, ele se apresenta muito rapidamente. Eu quero. Porque o chamado no Novo Testamento, ele deseja, o coração dele arde em desejo por fazer a obra de Deus, diferentemente do Antigo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento profetas fugiam, no Novo Testamento os chamados de Deus abraçam a causa de forma imediata. É o caso dos discípulos pescadores ainda. O Senhor passou por lá e disse: vinde, ou venham e sigam-me. Imediatamente eles largam a rede e vão após Jesus. Jesus já passando pela coletoria e Mateus está lá trabalhando, ele é um publicano, coletor de imposto. Segue-me. Imediatamente Mateus larga tudo e segue o Senhor. E Paulo vai dizer em 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 1: aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Portanto, no Novo Testamento há essa impulsão. E essa impulsão é dada pelo próprio Deus. É Ele quem planta no coração de cada chamado o desejo ardente por fazer a obra. E ele já fica naquela expectativa de Deus, em determinado momento, abrir uma porta para ele entrar. E ele não perderá a oportunidade de entrar. Porque a vida dele é ali fazer a obra de Deus. Então eu vejo essa distinção muito grande. E é nesse sentido
que John MacArthur Jr. vai trabalhar o terceiro passo do chamado. Existe um anseio? Existe um desejo? E a resposta é sim, existe um desejo. Se existe um desejo, é uma confirmação de que Deus tem te chamado. O quarto e último passo que John MacArthur coloca, esse material está todo na apostila, é vida. Vida. Existe uma vida moralmente íntegra. O chamado é aquele que deve vivenciar uma vida moral acima da média da sua comunidade. Ele deve ser uma pessoa que tem uma vida moral de exemplo, tanto para a igreja quanto para os de fora, a ponto de quando ele estiver caminhando e passeando pela comunidade, as pessoas o identifiquem como homem de Deus, como mulher de Deus, porque ele tem uma vida moralmente íntegra. Essa é o quarto passo e a quarta característica para autenticar a vida de um chamado de Deus. Feita essa introdução, olhem para a página 23, página 21 e 22, olha só, na última aula, foi a aula toda, apenas 2 páginas, mas nós fizemos também um grande passeio por todo o conteúdo. De maneira que eu acredito que os próximos assuntos que a gente irá trabalhar, eu não precisarei me deter muito neles, porque vocês já estão bem já familiarizados com essas questões, então a gente vai poder avançar de forma mais rápida e talvez chegar até o final da apostila. Aí na página 23 tem uma pergunta bem no início: por que é tão necessário que experimentemos esta compulsão interna e a compulsão externa também para o ministério? Veja, essa apostila vai estar sempre dialogando entre as questões externas e as questões internas do chamado. As questões internas é o desejo que Deus colocou no teu coração. As questões externas são as pessoas que te cercam e que observam a tua vida e que aferem que você realmente tem a competência e a habilidade para fazer a obra de Deus. Então ele pergunta: por que é necessário que a gente experimente isso? Bridges, um expoente nessa área, uma autoridade nessa área, ele diz que ele expõe os motivos pelos quais essas questões são tão importantes para a vida de um vocacionado. Ele diz o seguinte: a labuta no escuro. O que é a labuta no escuro? Labutar no escuro é quando você está em densas trevas, no sentido de parece que as coisas não dão certo para você, parece que o céu se fechou, as coisas parecem que estão dando erradas. Eu conversava ainda há pouco com um aluno, questão simples. Já pensou, estava pensando em parar o curso por conta da condição financeira. Isso é labutar no escuro. Deus às vezes nos coloca em situações para nos testar. Deus nos testa. Deus nos prova. Deus nos coloca em uma escola para formar o nosso caráter, para forjar o nosso chamado. E a questão maior é como nós reagimos a estas provas de Deus. Então, labutar no escuro é quando você está na prova, na provação. British diz o seguinte: a labuta no escuro, sem uma comissão segura, sem a segurança da comissão divina, sem a certeza do chamado, toda em muito a garantia da fé nos compromissos divinos. A pessoa desiste logo. Desiste na primeira.
se não há essa convicção segura de que você foi comissionado para esse trabalho. E o ministro, incapaz de se valer do apoio divino, sente em seu trabalho as mãos caídas e os joelhos fracos. Por outro lado, a confiança de que ele ou ela está agindo em obediência ao chamado de Deus e de que Deus está em seu trabalho, em seu caminho, encorajam nas dificuldades, conscientizando-o das obrigações pelas quais deve responder com força onipotente. Ou seja, somente, queridos, a confiança de que você foi chamado por Deus será capaz de, nos momentos mais difíceis do teu ministério, você se sentir seguro que está no caminho certo. E se você não tem a convicção do chamado, você vai duvidar. Isso acontecia muito no Antigo Testamento. No Novo não. No Novo, há a segurança da vocação, a certeza do chamado, e não importam as dificuldades. Lembram do exemplo que eu dei daquele pastor dentro do ônibus com a igreja dele, que ia morrer praticamente todos? Aquele era o momento da labuta dele no escuro. Se ele não tivesse certeza da sua chamada, ele ia entrar em desespero juntamente com toda a sua igreja, e talvez o motorista também entrasse em desespero, e talvez fosse uma morte trágica de toda uma comunidade. Mas aquele pastor, naquele momento, tinha a certeza que Deus tinha entregue para ele uma obra, e que essa obra ainda não tinha sido executada. Isso deu a ele uma confiança de que ele não correria naquele dia, capaz de ele, no momento mais difícil, consolar toda a igreja que estava gritando desesperadamente, e dar segurança para o motorista. Então veja que essa comissão que Deus nos dá, esse chamado que Deus nos dá, essa vocação, ela é capaz de nos dar segurança e força nos momentos mais difíceis da vida. Sem isso, a gente desistirá da primeira ventania que a vida sopra. Bridges declarou eloquentemente: o problema está no homem e em sua confiança em Deus. O homem confia que Deus o comissionou para uma tarefa que apenas o poder de Deus pode manter. Essa frase aqui de Criswell também é uma autoridade nesse assunto de chamado e vocação. Ele fala dessa confiança. A primeira e a maior de todas as fortalezas do pastor é a confiança profunda, como a própria vida, de que Deus o chamou para o ministério. Se essa persuasão for inabalável, todos os outros elementos de sua vida distribuir-se-ão em bela ordem e lugar. Tudo vai ficar em harmonia. Pergunta. Pegue cadeira lá, Santos. Pergunta: qual a importância da certeza de um chamado para o ministério? Chamado específico. Weisberg é autor de um comentário riquíssimo. Juntamente com Surden, eles afirmam o seguinte: a obra do ministério é muito desgastante, sendo difícil para um homem entrar nela sem uma consciência do chamado. Em geral, os homens entram e depois saem do ministério, pois lhes falta uma consciência da urgência de vida. Apenas um chamado definido por Deus pode dar a alguém sucesso no ministério. Eu
não sei se os irmãos estão acompanhando, recentemente no Brasil, isso não é característica do Brasil, mas recentemente no Brasil, o número de pastores que estão se suicidando é uma questão séria. E isso se dá dentro dessa nossa disciplina exatamente pela falta dessa convicção do chamado divino. Que uma pessoa vai para frente de uma igreja, queridos irmãos, achando que as coisas são simples e fáceis, Verdade. não levando a sério a noiva do Senhor. Quem é a noiva de Jesus? Você vai cuidar da noiva de Jesus Cristo. Você vai cuidar da pessoa mais importante para Deus, é o seu povo. Esses pastores, olha, eles são formados aonde? São tão fracos assim, porque essa mulher de Deus, como então, um cidadão chegar pastor e pagar preço. A nossa escola ainda é a escola da prática. Ainda é a escola da prática. Desde os tempos de Estevão Ângelo de Souza, pastor Joaci Almeida Costa, ainda é a escola da prática. O obreiro precisa provar o seu chamado no trabalho. Pastor Aziel é de uma escola mais recente, mas ele ainda recebe dessa tradição. Vocês podem ver que o pastor Aziel, apesar da formação acadêmica dele, mas ele sempre está teclando nesse ponto, de que a pessoa não é só o fato de ter sabedoria ou inteligência intelectual, ou conhecer racionalmente os prolegômenos da teologia e ser capaz de interpretar a Bíblia. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas a influência ainda da escola é que o obreiro deva provar isso no dia a dia, na obediência, na submissão, na convocação da área, nos trabalhos, no evangelismo, nas missões, nos mutirões. Tudo isso são formas de um pastor testar a vocação e o chamado de alguém. Uns discordam próprio. Existem várias formas da igreja, não existe um padrão de avaliação. Há um caso, por exemplo, em que um determinado pastor havia indicado um auxiliar para diácono, ainda na administração do pastor Estevão Ângelo de Souza, e contam os mais próximos dele que ele pediu para aquele diácono ir visitá-lo, para ir fazer a entrevista. E quando o diácono ia passando, tal, por lá, ele pegou um copo, uma xícara de café quente e jogou em cima dele. Assim. Testando a reação, testando o caráter. Então, há uma escola que faz os testes na labuta, no trabalho. Existem igrejas que não. Você entra para o seminário, formou, ficou lá dentro do seminário de forma interna. Você se interna, é um internato. Fica 4 anos estudando teologia pastoral. No final dos 4 anos você defende a sua monografia. Após a defesa da monografia você é diplomado. Após a diplomação você é enviado para a convenção e é ordenado. Os testes acontecem dentro do seminário. Esse modelo também é bom, porque dentro do seminário as pessoas também são provadas em seu caráter, são testadas nas necessidades que vão passar. Eu acho que a igreja do Tirirical, na gestão do pastor Aziel, me parece, se eu não estiver errado, está buscando o equilíbrio entre essas duas escolas. Tanto que vocês estão aqui em curso de formação de dirigentes. Então, a gente não perde o viés prático,
mas também a gente quer oferecer uma qualidade acadêmica, uma qualidade teológica e uma qualidade bíblica para os nossos obreiros. Eu acho que se a igreja do Tibericão conseguir caminhar nessa fronteira entre a prática e a formação acadêmica, eu penso que nós estamos no caminho certo. Eu acredito que futuramente nós teremos muitos obreiros valorosos. Muitos campos no Maranhão já olham para o Tibirical como um modelo nesse sentido. Isso é bom, isso é Pastor, só uma. Não tinha muito pastor, mas é automático. Né? Só para ilustrar essa questão que o senhor está falando, eu me profissionalizei em montador na prática, trabalhando no Instituto Senar. Aí uma certa vez eu encontrei uns colegas, né, foi formado pelo Senai. Ele tinha toda a teoria, mas não tinha prática, porque a prática lá dentro do Senai é pouco. Eu já fui formado só na prática, sem a teoria. E quando nós fomos por campo trabalhar, todo mundo queria trabalhar com a gente. Porque eu tinha os macetes, tinha os atalhos, enquanto ele ia calcular, eu já dizia, é só cortar aqui, que enrola aqui que tá certo. Né? E às vezes quando eu estava atrapalhado, ele dizia, rapaz, a gente risca, não vai riscar bem aqui, riscou, deu certo. E tinha um engenheiro da Abumar, chamado Macaúba, ele só queria dizer, pô, eu quero aqueles dois, os dois pequenininhos, que eu era baixinho. Ele dizia, eu quero aqueles dois, né? Os dois montadorzinhos. Ele juntou a teoria e a prática. Então, o ideal é que elas caminhem junto. Né? E eu aprendi com ele a teoria e ele aprendeu comigo a prática depois. Né? A gente se separou, ganhei muito. Né? Ele me emprestou livros, eu passei a ler. E é bom, se a gente conseguir, né, conciliar, né, esses dois. É o que Pedro vai chamar de graça e conhecimento. Crescer na graça, crescer no conhecimento. Eu acho que o desafio é encontrar esse equilíbrio. Né? Primeiro ponto do chamado e vocação, a confirmação. A confirmação pode ser divina e de outros. Vamos ver aqui, em primeiro lugar, a confirmação de outros. O autor nos dá o exemplo de Timóteo, em Atos capítulo 16, versículos 1 e 2. Atos 16, Paulo ele está na sua segunda viagem missionária. Vocês conhecem o modelo missionário do apóstolo Paulo, revelado em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo fez a sua primeira viagem missionária a partir do seu chamado e separação, em Atos 13. E na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou por essa região, que é a região da Listra, Derbe e Listra, ó, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Tem aqui 4 cidades que Paulo está revisitando. Paulo tinha essa estratégia, né? Ele fez a primeira viagem missionária, passou por aqui, pregou o Evangelho. E na sua segunda viagem missionária, ele estende o seu projeto missionário, mas na volta ele passa pelas cidades da primeira viagem para saber como está o crescimento da igreja. E quando ele passa por Listra, por Derbe, por essas outras 2 cidades, Listra e Icônio, revisitando os irmãos, provavelmente a mãe de Timóteo, quando conheceu Paulo, conheceu o Evangelho durante a sua primeira viagem, e nessa segunda viagem missionária aparece a figura de Timóteo como uma pessoa que conheceu a Jesus durante a primeira viagem de Paulo, e que nesse intervalo entre a primeira e a segunda viagem, ele se tornou um jovem muito
proeminente, produtivo, muito eficaz no Evangelho. Tanto que quando Paulo passa por lá na sua segunda viagem, o texto bíblico diz que a igreja dava bom testemunho de Timóteo. E porque a igreja dava bom testemunho, os irmãos davam bom testemunho, ao versículo 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Quer dizer, Timóteo se tornou uma aquisição muito boa para o apostolado, para o ministério de Paulo. Por quê? Porque a igreja estava dando bom testemunho de Timóteo. Isso para Paulo foi suficiente. Então veja que diz o nosso material que o chamado de Deus, ele precisa ser confirmado. E ele pode ser confirmado tanto por Deus quanto pela igreja. Nós temos aqui o caso de Timóteo sendo confirmado pela igreja, da sua vocação e do seu chamado. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Quer dizer, se tornou uma pessoa que cooperou muito com Paulo. Página 24, segundo parágrafo, veja esse texto. Spurgeon, que é o autor que eu falei para vocês na última aula, e ele fundou a Escola de Formação de Pastores. A missão dele era formar pastores para o ministério, e ele também ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Spurgeon concorda que a confirmação pública é o passo necessário depois do sentimento interior, estando relacionada ao chamado para o ministério. Spurgeon conclui: a vontade do Senhor referente aos pastores é conhecida mediante o piedoso julgamento da igreja. É necessário, como prova do seu dom, que sua pregação seja aceitável ao povo de Deus. A sua pregação precisa ser aceitável ao povo de Deus. O seu ensino precisa ser aceitável. Porque é a igreja que vai dar testemunho do teu chamado. É a igreja que vai confirmar o teu chamado. Por essa razão, o chamado e o vocacionado é aquele homem e aquela mulher que se dedica de forma absoluta à causa do Mestre. Você recebe a missão para pregar. Que aquela semana vai ser a tua semana de luta, de pesquisa, de leitura, de oração. Você vai atrás de livros, você vai para a Bíblia, você vai pregar a palavra de Deus. Você vai assumir o púlpito do Senhor. Você vai falar para a noiva de Cristo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Uma pessoa que age de forma irresponsável com esse compromisso não tem chamado de Deus, mas não tem de jeito nenhum. Essa história de quando eu chegar lá, Deus me dará a palavra, isso é coisa de preguiçoso. Quando o Senhor fala, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Senhor lhes dará a palavra, isso é numa circunstância adversa. Verdade. Isso é no período da grande tribulação. Você está num momento de paz. Você tem a oportunidade. É tipo o batismo. O batismo salva ou não salva? Não, o batismo não salva. O batismo é para o salvo. Então não vou me batizar. Aí você está desobedecendo. O ladrão da cruz não foi batizado e foi para o paraíso. Mas são as circunstâncias em que ele se encontrava que não permitiam que ele aceitasse o batismo, porque se ele estivesse numa circunstância favorável, com certeza ele ia descer as águas batismais. Da mesma sorte são os pregadores.
nada de colocar a desculpa no Espírito Santo. Você tem a sua responsabilidade. Você recebeu uma missão do superintendente ou do pastor para dar aula no próximo domingo, na escola dominical. Essa semana você vai pegar a lição e vai ler, vai pesquisar, e vai ver qual é o tema, e vai atrás de livro, e vai pesquisar na internet, e vai ler a Bíblia, porque você tem um compromisso. É a igreja que te julga. Você não vai fazer isso para provar que você é chamado. Você faz isso porque você é chamado. E aí quando você dá aula, os alunos ficam impressionados. Meu Deus, que aula maravilhosa. Domingo eu vou voltar de novo. Eles vão no pastor, no superintendente. Pastor, mande aquele irmão de novo da aula. Aquele irmão dá uma aula maravilhosa. É a igreja confirmando o teu chamado. Triste coisa é, pastor, não mande mais aquele irmão para dar aula não. Não tem chamado. Apesar de todas as informações, quando chega no dia, pode friozinho na barriga. Sim. Pode? Sim. Perguntei para um pastor muito experiente. Eu vi ele pregando no púlpito assim, sorrindo, né? Ele pregava e sorria, tranquilo. Um dia eu tive a oportunidade de perguntar, pastor, qual é o segredo? Eu não vou pregar o santo nervosismo. O senhor prega com tanta. Ele me disse uma coisa interessante: domine o tema que você vai falar. Não vá para o púlpito sem estar com o seu tema dominado. Isso não significa que o friozinho na barriga não vai ocorrer, porque você está lidando com a palavra de Deus. Mas você estará muito mais seguro do que se você subir ao púlpito despreparado. Aquilo foi importante para mim. Eu considerei aquilo muito importante. E quando é o contrário, ele não queima, o pastor bota tudo isso. Triste coisa, né, irmão? Triste coisa. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Por que, eu comentei lá atrás, alguns se suicidam? Por que alguns saem do ministério? É isso. Uma triste coisa é a pessoa estar pregando na igreja sem ter o chamado de Deus. E a igreja suporta aquilo dali. A própria família, a esposa fica até conversando com as amigas para evitar o constrangimento. Os filhos adolescentes não têm coragem de convidar os colegas da escola para vir ouvir a pregação, porque sabem que será uma tragédia. E o pregador, seja ele o pastor ou o dirigente, ele sente isso. E cada vez ele fica ou mais constrangido e intimidado, ou aqueles mais explosivos ficam mais zangados e tentam cada vez ser mais grossos e moralistas com a igreja. E aí a coisa chega num ponto em que se torna uma tragédia, como disse Spurgeon, para ele, para a sua família e para a igreja. Que, irmãos, a gente percebe quando uma pessoa está pregando na graça de Deus, no poder do Espírito, na sapiência da palavra. Os jovens da igreja fazem questão de chamar seus colegas da escola para ir ouvir o seu pastor. Ainda até discute, o meu pastor é mais inteligente do que esse professor que falou aí. Quer ver? Vamos domingo lá na igreja para você ouvir ele. Confia, que o pastor prega com confiança, tem convicção do seu chamado. Quando ele prega, o Espírito de Deus convence, porque ele se preparou para isso. Quem convence é o Espírito. Por que será que o Espírito não está convencendo naquelas outras pregações? Porque não está sendo a pregação da palavra de Deus. Ele está pregando historinha da vida dele, contando histórias, contando isso ou aquilo, falando o que aconteceu na semana, mas Bíblia, o Espírito Santo não tem compromisso com isso. O Espírito Santo tem compromisso com a palavra. Uma vez eu desci do púlpito, aí o irmão me perguntou:
Honório, eu nunca vi você dando um testemunho no púlpito seu. Por que o senhor não dá testemunho, senhor? Eu disse, Deus não me chamou para dar testemunho de mim mesmo. Deus me chamou para testemunhar da palavra, pregar a palavra. O que acontece comigo, os momentos de orações que eu tenho, isso é meu e de Deus. Não preciso falar isso no público. A Bíblia diz que aquele que dá testemunho de si mesmo é mentiroso. Outros é que tem que dar testemunho de você. Às vezes a gente confunde, né? O testemunhar de Atos dos Apóstolos é você defender Jesus Cristo, é você defender a sua espiritualidade. A palavra testemunho no grego é martírio, de martírio, quer dizer, é um sofrimento que você tem em defesa de outra pessoa, não de si mesmo. Ai, irmão, eu passei ontem à noite orando e quando eu orava Deus falou comigo. Não, isso aí você pode conversar com um amigo particular. Então tem pessoas que vão para o púlpito para falar de si mesmo, da história. O Espírito Santo não tem compromisso com isso. Ele tem compromisso com a pregação da palavra de Deus. Essa questão do testemunho aí, ela vai ser um pouco polêmica. Sem dúvida. Porque o testemunho é algo, às vezes, que a gente deve compartilhar com o irmão. Porque tem situações na vida dele que ele está numa luta tão grande que a gente vai dizer, olha, pelo rapaz passando por isso. Esse do aconselhamento, né? Aí eu, pô, também pode ser. No púlpito? Isso, um aconselhamento. Aí a gente explica para ele que existe o telefone, né? Que se esse telefone se chama joelho. A gente ora, pede ao nosso Senhor e Ele nos concede. Mas tem momentos também que o irmão se sente aquele desejo de testemunhar sobre uma cura e passar por os outros. Mas isso é quando o pastor dá pode dar, irmão, conta, aí o pastor dependente que vai e já conta. Eu entendo assim. Porque dá a palavra e fala outra coisa. Puxando esse testemunho, eu queria me falar sobre a questão do chamado, né? Sim. O testemunho, o senhor deixou claro aí a questão do cara falar uma experiência com Deus. Porque quando Jesus foi questionado, os fariseus questionaram Jesus, ele não, ele está testemunhando dele mesmo, né? Não é verdadeiro. Aí Jesus ele vai e ele dá a réplica, diz, olha, eu falo com Deus, porque eu tenho autoridade para falar isso. Não está assim, viu? Isso aqui é só apenas a construção do texto. Então, o testemunho de Jesus, porque ele testifica dele mesmo, não é verdadeiro. Então, Cristo foi instigado a dizer que o que Jesus falava não era verdadeiro. Na questão do testemunho de um pregador falar do passado dele, de como era a vida dele e de como Deus fez, eu, na minha concepção, vejo uma forma positiva, porque como Deus trabalhou para que ele chegasse. Agora, a pessoa quando traz assim, não, por exemplo, eu vejo assim, pregador, né? Quando eu vejo um pregador, eu não vai igreja, quando eu vejo um pregador, não, na minha igreja mesmo. Quando eu vejo um pregador falando o seguinte, essa noite eu estava orando, Deus me deu uma revelação, pronto, a mensagem dele acabou para mim, eu tapo meus ouvidos ali. Né? Eu tenho muito tempo de oração, ok, irmão, muito, é uma guerra, uma luta para a gente estar aqui. Eu não vejo isso muita coisa. Com bons olhos, né? Com bons olhos, eu particularmente. Voltando sobre o chamado, eu defino o seguinte chamado. Assim, que toda pessoa que é chamada, ele procura estar no lugar. Então, quando o irmão falou ali, deu uma ideia, falando ali da questão que ele era um lutador, recebeu prática, ele aprendeu na prática e o outro aprendeu na teoria. Aí eu sempre digo assim, hoje mesmo falando com uma jovem sobre o preparo, ninguém vai querer fazer algo sem o preparo. Eu perguntei para ela, minha filha, você tem condição de advogar sem antes ter passado pelo curso de advogado? Ela disse, não, mas por quê? Porque eu não sei nada, então eu não estou autorizada a advogar. Então, porque a pessoa que tem um chamado, quer fazer algo sem ter preparo. Então, toda pessoa que é chamada, a primeira coisa que eu vejo, isso aconteceu comigo, foi o despertamento para buscar conhecimento sobre as coisas. E o desejo e o ansejo que eu tinha para descobrir algo de Deus. Né? Aquilo ardia dentro de mim, como ardia não, continua queimando. Né? Que no caso é a minha área, mas a área missionária. Então, tudo eu busco, porque
é como se eu falo assim lá em casa com a minha esposa, que eu estou conversando, que quando eu trato de missões, é como se eu tivesse comido aquele camarão gostoso que eu gosto de tirar a casca e depois chutar a cabecinha do camarão, né? É o prazer que a gente tem. Então, todo chamado de Deus, ele tem esse prazer de estar, de buscar, de se envolver. É que o Spurgeon fala assim, quando eu li a lição aqui no texto, é o que o Spurgeon fala. É o buscar, né? Para dar o melhor. É o que Paulo fala para Timóteo, né? Os mel. Não esmerar para dar o melhor. Então, no meu entendimento. Né? Aqui, meus irmãos, para que eu não seja mal entendido sobre a questão do testemunho, né? Você tem um testemunho se você é convidado, olha só, diferente. Convidar aqui o irmão para dar um testemunho hoje na igreja. Diferente, não é? Ele vai falar da vida dele antes de Cristo, ele vai falar da experiência de salvação que ele teve com Cristo, e ele vai contar agora como está sendo a sua vida depois da salvação. O problema da maioria dos testemunhos é que eles se prendem só nisso daqui. Todo mundo sai da igreja, rapaz, o irmão era um assaltante de banco, rapaz, o irmão era um estuprador. Mas a vida dele hoje, o caráter, como ele está sendo, ficou só isso aqui. Então esse é um problema que eu vejo hoje em alguns trabalhos de testemunho. Precisa mudar. Precisa ter, é um meio de edificação, mas ele precisa ser. Imagina isso aqui, 25% disso, 25% desse, 50% desse. Teria que ser mais ou menos uma proporção assim. Senão, o testemunho, ele vai estar testemunhando mais do poder do pecado e do mundo do que do poder de Cristo para transformar vidas. É porque tem o testemunho e o testemunho. Né? Você tem, por exemplo, o testemunho de Paulo, né? Mas Paulo ele está perante o governador, o rei e o imperador. Aí ele precisa contar como foi a vida dele antes de Cristo, como foi a experiência dele na estrada de Damasco e como é a vida dele agora. São momentos diferentes. Numa pregação e no culto do Senhor, pode-se falar o testemunho? Claro que sim. Mas esse testemunho ele precisa ser uma ilustração da doutrina que você está pregando. O testemunho não é a mensagem principal. O testemunho é um elemento para ilustrar a verdade bíblica. Entende? É nesse sentido. Mas você ir para o culto para falar durante aqueles 30 minutos, que era para a exposição da palavra de Deus, da sua vida, aí não. Em vez de expor a palavra, expor a sua vida. Exatamente. Então você escolheu, hoje eu irei pregar sobre a virtude da humildade. Aí você vai ler Filipenses capítulo 2, talvez, é um bom texto sobre humildade. Você vai expor o texto. Você pode contar em algum momento uma experiência de humildade que você viveu. É diferente. Você não vai... Hoje no culto você vai falar de como você é humilde. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Sim, eu acho assim, na minha concepção, que se o homem que vai pregar, se ele estiver preparado, se ele estiver bem cheio de Bíblia e do Espírito Santo, não vai ter espaço para ele contar testemunho. A palavra de Deus vai preparar todo o Porque espaço. quanto mais ele prega, mais o Espírito Santo traz ao coração dele. Porque ele estudou, às vezes que ele não estudou, Cristo ele precisa falar com alguém, mas ele tem Bíblia. Então o Espírito Santo vai trazer ao coração dele o que ele deve falar. Exatamente. A